Essas três circunstâncias, com um enxugamento do mercado de crédito internacional, faz com que qualquer empresa busque recursos de outros lugares. Nós tomamos 2 bilhões de reais na Caixa Econômica, que para a Petrobras é absolutamente nada. Nós faturamos em 2009, 2008, 280 bilhões. Tomar 2 bilhões de empréstimo não é absolutamente nada anormal para uma empresa como a Petrobras. Portanto, o que aconteceu foi uma situação conjuntural que já se revelou de forma clara e explícita no resultado do ano, que terminamos o ano com um caixa de 16 bilhões de reais. Portanto, não tem nenhum risco financeiro, a Petrobras está com saúde financeira tranquila, sem problemas. Nessa questão de disponibilidade de recursos da Petrobras para manter esse programa dela acelerado, a questão das refinarias, por exemplo, a Petrobras manteve aqueles 2 projetos das refinarias premium que são voltadas praticamente para exportação, né, no Ceará e no Maranhão. Não seria mais interessante, porque há uma previsão no mercado que com a queda do consumo mundial do petróleo e dos combustíveis, que as refinarias, com a redução da rentabilidade delas, vão ser vendidas ou oferecidas a custos menores. Quer dizer, não seria mais interessante, como empresa, ela se aproveitar desse momento previsto agora no futuro, para 2010, sei lá, e comprar refinarias no exterior, em vez de construir essas duas, porque me parece também que o argumento de que vai gerar empregos, as refinarias só geram mais empregos durante a construção e, de repente, o governo poderia usar outros projetos, como de construção de casa própria, enfim, alguma coisa assim, para gerar também empregos, quer dizer... Vamos pegar os dados de 2008. Em 2008, nós exportamos 102 mil barris por dia a mais do que importamos. Nós tivemos um superávit físico de 102 mil barris por dia, além do que importamos. No entanto, tivemos um déficit de quase $1 bilhão. Por que isso? Porque nós exportamos produtos de baixo valor agregado. Nós exportamos petróleo cru pesado, nós exportamos gasolina com alto teor de enxofre, nós exportamos óleo combustível e importamos nafta, importamos GLP, importamos diesel. Então, ter refinaria significa melhorar enormemente a capacidade de gerar recurso aqui. Portanto, tem todo o sentido desse lado de agregar valor ao nosso produto. Segundo elemento, as refinarias que estão disponíveis são refinarias no mundo, são refinarias de outra safra, são refinarias com baixo poder de conversão, com baixo poder de transformar o petróleo pesado em derivados leves e, portanto, são refinarias que exigem um investimento para atingir essa característica do mercado futuro de refino, que uma refinaria nova, que hoje é mais cara, pode atingir no longo prazo, dando mais retorno. Doutor Gabriel, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Se o Brasil é autossuficiente de petróleo, por que o preço da gasolina é tão caro ainda? Porque a autossuficiência não tem a ver com o preço do petróleo, a autossuficiência tem com o volume de produção. O preço da gasolina brasileira é um preço que nós temos que manter uma relação de longo prazo com o mercado internacional, mas não precisamos repassar para o mercado brasileiro as flutuações de curto prazo. Nós não repassamos quando o preço foi a 147 e agora não estamos repassando também quando ele foi a 40 dólares. Isso é que é difícil, doutor Gabriel, do brasileiro, às vezes, compreender. Mas é porque ele não foi também a 147. Tá tão baixo. Não foi, mas agora caiu tanto. Mas ele caiu, porém, não esqueça que ele estava a 1,60 o dólar e hoje está a 2,40. E a gasolina importada, portanto, tem que levar em conta também a importação. Mas nós não podemos, no longo prazo, manter isso. Por que nós não podemos, no longo prazo, manter isso? Porque o mercado brasileiro tem mais de 250 distribuidores. E nenhum distribuidor é obrigado a comprar da Petrobras. Só a BR é a única distribuidora da Petrobras, que tem 35% do mercado. Portanto, 65% do mercado pode comprar da Petrobras ou pode importar. Portanto, o que acontece é que, se o preço brasileiro ficar muito tempo e com o mercado internacional estável, descolado do mercado internacional, é necessário ajustar o mercado brasileiro. Mas isso depende um pouco da expectativa futura do comportamento do preço. Então ainda tem esperança de baixar o preço. Se houver uma estabilização do mercado internacional e do câmbio, nós vamos ter que ajustar o preço brasileiro. Mas ela já não recuperou? Tudo bem, na época da alta vocês não repassaram. Agora que está baixa, vocês estão recuperando até as perdas. Mas o problema não é só de recuperação, não é só um problema de recuperação, é um problema de custo de oportunidade. Inclusive, isso inviabiliza qualquer importação. O senhor fala que qualquer um pode importar, mas quem vai importar com os preços aqui? A gasolina 60% mais baixa, o diesel 40%. Não, isso é mais caro. Hoje Aliás, é mais caro. Então você tem toda a vantagem de importar. Mas, de repente, ela vai mudar. Você tem toda a vantagem de importar, porque se você... Por que você não importa? Por que não aumenta a importação? Porque o preço futuro do petróleo,
daqui a 3 meses. Porque o preço da gasolina daqui a 3 meses é maior do que hoje. Porque o câmbio ninguém sabe qual vai ser daqui a 3 meses. E quando você importa e paga no dia que o navio chega. Parece uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque o mercado está volátil, o câmbio hoje é muito volátil, a Petrobras trabalha com um planejamento em torno de $45 o barril e o preço do combustível está acima do que está acontecendo no mercado internacional. Durante quanto tempo isso será possível de ser mantido? Olha, se você olhar o 4º trimestre de 2009, um dos principais elementos de aumento de nosso custo foi o custo do nosso estoque. Por quê? Porque nós compramos o petróleo no 3º trimestre, a um preço alto, e quando repassamos ele para nosso custo, ele veio a um preço mais alto do que estava o preço do petróleo no 4º trimestre. Por outro lado, o estoque existente, quando você transforma o estoque existente e o ativo nosso no exterior, quando você transforma em reais, quando o câmbio estava a 1,60 é um valor, quando o câmbio está a 2,40 é outro valor. Você tem um impacto enorme sobre os nossos custos de manter o estoque pelo câmbio. Metade de nossas receitas são inteiramente dolarizadas e inteiramente atreladas ao preço do petróleo. Então, óleo combustível, nafta, solventes, óleo para navio, são produtos que têm preços associados ao preço internacional por contrato com a defasagem de 1 mês, 2 meses. Gasolina, diesel, GLP, nós temos uma política de ajustar os preços brasileiros em reais com uma variação de longo prazo do mercado futuro, da perspectiva do mercado futuro desses preços. Então, consequentemente, o que nós fazemos? Nós analisamos o comportamento do mercado e vamos ajustando, como ajustamos em maio desse ano. Surgiu esses dias a informação aí de que os Estados Unidos estão querendo comprar mais petróleo, importar petróleo brasileiro, até para se livrar um pouco da dependência que eles têm do petróleo venezuelano. A Petrobras está disposta a vender para os Estados Unidos? Como é que está essa negociação aí na Petrobras? Eu acho muito, eu diria, interrogante esse tipo de informação, porque os Estados Interrogante? Unidos... levanta dúvidas, porque os Estados Unidos não compram petróleo, quem compra são empresas americanas. Pois é. O governo americano não compra petróleo. Consequentemente, é muito estranho dizer que o governo americano está fazendo isso. Que a China faça isso, que outros países façam isso, até dá para entender, porque há uma instituição nesses países que faz esse tipo de operação. Os Estados Unidos têm empresas que compram petróleo da PDVSA, que compram petróleo da Petrobras e compram petróleo de vários lugares. Não há, ao que me consta, nenhuma instituição do governo americano fazendo esse tipo de operação. Mas quando se fala nos Estados Unidos, fica difícil separar os Estados Unidos dos capitalistas americanos, né? Quando essas empresas americanas estão interessadas aqui no petróleo nosso. A PDVSA tem várias refinarias nos Estados Unidos, a PDVSA é dona de uma grande distribuidora dos Estados Unidos, a PDVSA tem contratos com as empresas americanas. A Petrobras vende bastante petróleo para os Estados Unidos, para empresas americanas. Então, nós já vendemos para os Estados Unidos. Se o governo americano quiser criar alguns instrumentos para discutir estrategicamente o aumento de fornecimento, isso é uma coisa positiva, ao nosso ver. Sobre a política de preço da Petrobras, que vocês sempre afirmam que é de longo prazo, acompanhar os preços internacionais no longo prazo. Mas, pelos balanços da Petrobras, a gente vê que, em 2007, os preços de realização da empresa ficaram, acho que, em torno de R$ 5,00 por barril, abaixo da média do mercado americano, e, o ano passado, a R$ 19,00 por barril. Quer dizer, isso por quê? Porque é uma empresa estatal que não pode repassar literalmente, mesmo no longo prazo, se equilibrar nesses preços? Não é porque é uma empresa estatal. A Petrobras tem que levar em conta que ela, no mercado brasileiro, ela tem um papel, uma situação distinta da maior parte das empresas, grandes empresas de petróleo do mundo. As grandes empresas de petróleo do mundo, ou elas são grandes